Olá amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus vivo, seja derramada sobre todos. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, para que nós prossigamos olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé. E que nós não venhamos nos deixar levar pelos enganos deste mundo e nem tampouco pelas armadilhas de Satanás que está sendo posta diante daqueles que não têm zelo com a fé, não têm zelo com a vida. E por não ter zelo com a fé, não ter zelo com a vida, acaba dando ouvidos a espíritos enganadores e acaba caindo no laço do passarinheiro. Então nós precisamos tomar cuidado para que o diabo não venha conseguir os seus intentos malignos contra nós, para nos afastar da viva esperança. Quando nosso Senhor Jesus Cristo fala, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ele certamente sabe o que está falando. Ele sabe o que está falando. Quando ele fala 7 vezes nas 7 cartas do Apocalipse ao vencedor, sempre ele conclui o conteúdo da carta enviada às 7 igrejas, aos 7 anjos das 7 igrejas, sempre finalizando dizendo ao vencedor. A promessa sempre é para o vencedor. O vencedor é a pessoa que persevera na fé, é a pessoa que conhece a verdade, é libertado pela verdade, conhece Jesus Cristo, a palavra de Deus, a palavra viva, e é libertado pelo Senhor dos enganos deste mundo e persevera. Tanto é que é só você pegar Mateus capítulo 24 no sermão profético, no sermão apocalíptico, quando o Senhor revela os acontecimentos futuros, ele fala, mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Não há nenhuma palavra superior à palavra do Senhor Jesus. Não há nenhuma palavra superior à palavra dele. Ele é a palavra de Deus, ele é a palavra viva, e tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. Então não há palavra superior à palavra do Senhor Jesus, e ele falou para nós que aquele que perseverar até o fim da vida, até o fim da nossa existência sobre a face da terra, aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até a morte, isto é o conteúdo dele para a nossa vida. E uma questão que tem chamado a minha atenção nos dias atuais é o empenho que Satanás está fazendo, utilizando pessoas que até mesmo se apresentam com boas intenções, trazendo até uma mensagem boa, uma mensagem até coerente com os ensinamentos do Senhor Jesus, com os ensinamentos dos seus apóstolos, com os ensinamentos da palavra de Deus. Então são pessoas que trazem até um ensinamento de conformidade com a palavra de Deus, mas que estão incentivando as pessoas a abandonarem a igreja, a pararem de congregar. Então a minha preocupação aqui neste vídeo, o meu objetivo é de mostrar você esse perigo que está nos rondando, e Satanás investindo pesado, utilizando os seus agentes exatamente com isso, para poder tirar as pessoas da presença de Deus, para afastar as pessoas da igreja, tirar as pessoas do convívio com Cristo, tirar as pessoas da comunhão com o Senhor. Tudo porque quando nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus Cristo, no seu diálogo com os seus discípulos, ele obtém a resposta do Pedro mediante um questionamento que ele mesmo faz aos seus discípulos, perguntando para eles, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, quem que as pessoas dizem que eu sou? E aí os apóstolos começaram a responder o que as pessoas estavam dizendo, e ele, Jesus, insistindo na mesma questão, ele pergunta para eles, para os seus discípulos, em particular no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós lemos exatamente esse diálogo de Jesus com os seus discípulos, e ele perguntando
perguntando para ele: e vós, o que dizes? E o que dizes vós? Mateus capítulo 16. Esse texto está registrado a partir do verso de número 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, esse texto é muito importante porque nele também existe uma base que muitas pessoas utilizam para uma heresia, afirmar que o Pedro é sobre o Pedro que está firmada a igreja. Não é verdade, porque se a igreja estivesse firmada sobre Pedro, na noite que Jesus foi traído, a igreja já teria sido arruinada, porque na noite que Jesus foi traído, todos nós conhecemos que Pedro negou o nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes antes do cantar do galo, assim como o Senhor Jesus falou que iria acontecer, porque ele na sua onisciência, ele conhecendo tudo, ele sabia o que Pedro faria, e ele falou para o Pedro: esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Desta maneira, antes que o galo cantasse, Jesus preso, acusado pelos seus inimigos, e o Pedro lá se aquentando numa fogueira, ele negou o Senhor Jesus, e assim por diante, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Então, se a igreja estivesse firmada sobre o Pedro, ela já teria naufragado, ela já teria afundado naquela noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído. Mas a igreja, Jesus não estava falando para o Pedro que a igreja estaria sendo firmada sobre ele. Pedro seria o instrumento nas mãos do Senhor, exatamente para iniciar esta obra, esta missão chamada igreja, a obra do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. O Pedro recebeu a responsabilidade de iniciar este trabalho. Ele foi o primeiro a reunir o povo que recebeu o nome de igreja, dado pelo próprio Senhor Jesus, lá na festa do Pentecostes, uma das festas dos judeus que realizava-se 50 dias após a festa da Páscoa, que era a festa mais importante para eles. Depois de 50 dias comemorava-se então a festa do Pentecostes, e lá naquela festa aconteceu exatamente isto, o derramar do Espírito Santo, e o Pedro, que estava com a responsabilidade de começar o trabalho da igreja, ele cumpriu exatamente com aquilo que Jesus Cristo havia determinado. Apesar do Pedro ter negado Jesus, como nós sabemos a história, mas o próprio Jesus, em diálogo com Pedro, o levou a confessar 3 vezes que amava o Senhor Jesus, como João relata no Evangelho de João. Então, aqui no diálogo que eu cito para você de Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 13, o diálogo entre Jesus e os apóstolos, Pedro afirma para Jesus que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele: bem-aventurado sois, porque você não revelou carne e sangue, ou seja, que Jesus era um dos profetas ou algo assim, mas sim que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus revela para ele que sobre esta pedra que Pedro acabara de revelar, o que o Espírito de Deus acabara de revelar ao Pedro, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra chamado Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor estaria edificando
edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Então, como nós lemos aqui no texto, nós vemos que a única instituição na face da terra que recebeu esse respaldo irrestrito do nosso Senhor Jesus para prevalecer contra as portas do inferno é exatamente a igreja. E a igreja somos nós, as pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, que nos achegamos a Ele pela nossa fé, pela nossa aceitação da graça de Deus na nossa vida, revelada na pessoa do Cristo, do Filho do Deus vivo. Então a igreja, ela é a instituição legítima constituída pelo Senhor Jesus, e ela tem os seus deveres. Entre os deveres da igreja é o de congregar, de adorar o Senhor, de proclamar o evangelho, de trazer pessoas para Cristo, de alcançar os que estão perdidos, de falar das boas novas de salvação para aqueles que ainda não conhecem a Deus, não conhecem a graça de Deus, não conhecem a Jesus Cristo. Então a igreja, ela tem esta missão, a missão de representar a Deus, a Cristo, a ser o instrumento do Espírito Santo aqui na terra. E nós temos visto aí um investimento muito grande de Satanás para poder tirar as pessoas da igreja, ou seja, do local de congregar, ou nos templos onde reúne o povo de Deus. Então Satanás tem investido pesado, como eu disse para você, usando argumentos que caem por terra com um simples análise mais aprofundado. Os argumentos dessas pessoas caem por terra. Por quê? Por que Satanás está fazendo isso? Está usando esses agentes para poder tentar tirar as pessoas da igreja, para as pessoas parar de congregar. Primeira coisa, quando a pessoa tem consciência que ela é a igreja, que ela é o templo do Espírito Santo, que ela é a morada de Deus, que ela é um instrumento do Senhor aqui na terra, quando a pessoa tem essa consciência, ela zela pelo que ela é, pelo que ela foi constituída. Ela foi constituída a igreja, eu fui constituída a igreja, nós somos a igreja. Agora, nós temos que congregar, porque congregar é ordem do Senhor também para a nossa vida. O autor da carta aos Hebreus, ele até adverte em relação a isso, de não abandoneis a vossa congregação, como muitos têm feito. Então, mesmo no começo da igreja, nos tempos da igreja primitiva, já havia pessoas que estavam abandonando a igreja porque estava dando ouvido a espírito enganador, ou seja, abandonando a igreja não, abandonando a fé e deixando de congregar porque estava dando ouvidos a espíritos enganadores. Porque a igreja em si, eu volto a repetir, somos nós, os membros do corpo de Cristo, que aceitamos a salvação pela graça, através do sangue do Senhor Jesus, o sangue da nova aliança, que aceitamos esta salvação que Ele trouxe do céu para nós. Como Ele mesmo disse, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Ele cita em João capítulo 10 que o ladrão, que é Satanás, ele veio roubar, matar e destruir, mas ele, Jesus, o bom pastor, ele diz para nós, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. João também escreve na primeira carta que o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para desmanchar as obras do diabo. E quem são os instrumentos que estão responsáveis com esse trabalho de desmanchar as obras do diabo? Exatamente a igreja, esta mesma que eu citei aqui para você, Jesus falando, olha, dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então a igreja tem esse poder, o poder de ligar a terra aos céus, o poder de desligar o céu da terra. A igreja está com esse poder dada pelo Senhor Jesus. Também quando nós lemos em Lucas no capítulo 10 verso 19, quando o Senhor diz, eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões
escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que absolutamente nada vos cause dano. Ou seja, a igreja destruindo o poder de Satanás, a igreja destituindo o poder de Satanás em nome do Senhor Jesus. Então, quando Satanás investe pesado em relação a esta questão para afastar as pessoas da igreja, e com o objetivo de quê? De enfraquecer aquele indivíduo, porque as paredes do templo não é a igreja, é apenas o local de congregação, de congregar, é o local da igreja congregada, o povo de Cristo reunir e adorar e compartilhar o amor, a fé e participar da ceia, participar do trabalho realizado na seara do Senhor. Então o diabo, quando ele empenha o seu arsenal e os seus agentes para tirar as pessoas da fé, o objetivo dele é fazer o quê? Fazer com que esta pessoa, ela se perca na sua caminhada, porque o próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E a igreja, ela é exclusiva do Senhor Jesus, ela é o instrumento exclusivo do Senhor Jesus Cristo para proclamar as virtudes de Deus. Então, quando o diabo usa esse argumento para a pessoa parar de ir na igreja, porque o pastor lá é um ladrão, como eles falam muito, estão só preocupados com dinheiro e coisa desse tipo. Infelizmente, tem muito destas coisas que também são agentes infiltrados, como se fosse anjo de luz, como Paulo adverte a respeito disso. Eles infiltram no meio da igreja como se fosse anjo de luz, mas na verdade são o quê? São agentes de Satanás com o objetivo de escandalizar o reino de Deus, de escandalizar a obra, com ganância, com propósito de apenas adquirir riquezas aqui neste mundo, esquecendo do que o Senhor Jesus Cristo falou, para nós não amontoar para nós tesouros aqui na terra, mas sim nós construímos um tesouro lá nos céus, e isso através do nosso trabalho prestado ao Senhor, da nossa adoração, do nosso serviço, da nossa confissão de fé no Senhor, da nossa dedicação a Ele, da nossa aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, do nosso empenho, do investimento que nós fazemos na obra do Senhor, como no tempo do próprio Jesus. Nós lemos a palavra de Deus das mulheres que serviam a Jesus com os seus bens materiais, ou seja, elas investiam, as pessoas investiam financeiramente na obra do Senhor Jesus, investia no trabalho do Senhor Jesus, e o diabo já estava perseguindo desde aquela época, e desde aquela época também tinha os gananciosos, como o próprio Judas Iscariotes, que teve a coragem de vender o Senhor por aquelas miseráveis 30 moedas de prata. Então este problema envolvendo dinheiro, finanças na igreja, isso não é um problema de agora, isso é um problema que sempre houve. Quando nós lemos em Oséias, no capítulo 4, verso 6, o Oséias estava advertindo o povo que eles estavam perecendo porque lhe faltava conhecimento, porque os sacerdotes não estavam investindo tempo em passar conhecimento para o povo, e os sacerdotes haviam desviado também da verdade, e ao invés de ensinar a verdade, eles ensinavam o que eles queriam ensinar, e por causa disso o povo estava perecendo porque lhe faltava conhecimento, porque os sacerdotes deixavam de fazer a vontade de Deus para poder fazer a vontade deles, o mesmo que muitas pessoas fazem nos dias atuais. É claro que nós não podemos negar que está cheio de falsos profetas, de falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres, que utilizam a palavra de Deus como meio de enriquecimento ilícito, mas como Paulo também falou, o que importa de fato é que Cristo está sendo pregado, é que Cristo está sendo anunciado, porque lá naquele local onde tem aquele falso apóstolo, aquele falso profeta, aquele falso pastor, aquele falso mestre, no meio daquela multidão que muitas vezes foi lá apenas para resolver o seu problema material, e não o problema espiritual, mas só o problema material,
o problema da necessidade, da escassez que ela está vivendo, muitas daquelas pessoas estão com coração sinceros e são verdadeiros adoradores diante de Deus, independente se aquele agente que está lá na direção daquele trabalho está com interesses que não correspondem com os interesses do Senhor Jesus. Se ele está com ganância, ele não está correspondendo com os interesses do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, as pessoas que lá estão são pessoas que estão em busca de Deus, em busca de ter os seus problemas resolvidos pelo Deus vivo, e também elas estão o quê? Elas estão adorando a Deus. Então as pessoas estão generalizando, falando para as pessoas: sai dessas igrejas. Citam até Apocalipse em relação à Babilônia, quando Jesus fala, o anjo fala: saí dela, povo meu. Então eles estão até utilizando esta passagem que não tem nada a ver com a questão da igreja, com a questão de falso apóstolo, falso profeta, ou pessoa gananciosa que está lá só preocupado com dinheiro. Tem gente falando, usando este termo de Apocalipse, dizendo para a pessoa: sai dela, povo meu, para as pessoas abandonarem a igreja, para as pessoas deixarem de congregar, falando que elas não precisam ir na igreja, que elas não precisam ir no templo, que elas podem adorar a Deus dentro da sua casa, que elas podem adorar a Deus lá dentro do seu quarto, coisa desse tipo. Então isto é um engano de Satanás. Exatamente para quê? Porque uma brasa fora do braseiro, ela tem tendência a esfriar, a apagar e virar um carvão. Ela não vai ter calor. Ela não vai ter poder para ela não vai ter poder para corresponder uma brasa fora do braseiro. Ela vai esfriar e ela não terá poder de cozimento, não terá poder de realizar o seu propósito. Qual que é o propósito de uma brasa de fogo? O propósito é cozinhar alguma coisa, é aquecer, é fazer algo bom. Mas se ela foi tirada dali, ela vai esfriar, ela vai apagar e ela não terá utilidade no propósito pelo qual ela foi feita, ela foi criada. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo não está preocupado com o dinheiro da pessoa, o diabo não está nem aí com o dinheiro de ninguém, ele não está preocupado com essas coisas. A preocupação dele é cessar, é calar a voz da igreja, é cessar a voz do crente, é impedir que você adore, impedir que você proclame o evangelho, é impedir que você busque a Deus, é impedir que você fale para as pessoas que só há um caminho que leva para os céus, e esse caminho é Jesus Cristo. O objetivo do diabo é exatamente isso, é tirar as pessoas da presença de Deus, tirá-las da comunhão com Deus, tirá-las do altar do Senhor, tirá-las da adoração, tirá-las da oração, tirá-las do ouvir a palavra de Deus e levá-las para ser um desviado a mais sobre a face da terra. Quando Satanás usa essas pessoas dizendo para elas: não vá para essas igrejas, abandona as igrejas, ele não está preocupado com aquela pessoa dela ir para o céu. A preocupação dele é exatamente tirá-la do céu, para ele poder levá-la para o inferno, para ele atormentá-la na eternidade. Então nós precisamos tomar cuidado, porque está cheio dessas coisas. Então nós vimos Jesus dizendo aqui que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja dele, porque a igreja do Senhor Jesus é a única instituição na face da terra que Satanás não tem poder para derrotá-la, que Satanás não tem poder para destruí-la. É a única também que o Senhor constituiu para derrotar Satanás, para derrotar o império do mal, para libertar o cativo do cativeiro, para tirar o oprimido das mãos do diabo, para orar pelos enfermos e eles ficarem curados em nome do Senhor Jesus, e também ter essa pessoa, ter o seu nome escrito lá no livro da vida e ter a garantia de que ela vai passar para a eternidade com o Pai Celestial. Então a igreja é este instrumento poderoso, instituído por Jesus Cristo, no qual ele empenhou a sua palavra, dizendo: as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Sobre esta pedra, o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê?
Quando Pedro, ele faz aqui essa profissão de fé, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava revelando exatamente aquilo que nós precisamos dizer a respeito de Jesus Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, meu Salvador, e não há salvação para mim nenhum outro senão no Senhor, e eu estou aqui para te obedecer, para fazer a tua vontade, porque também eu reconheço que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido, e eu sou uma dessas pessoas que estava perdida e o Senhor me alcançou. Então é isso que nós precisamos ter no nosso coração, e não dar ouvidos a esses espíritos enganadores que está investindo contra a igreja, para que as pessoas parem de congregar, parem de ir na igreja, porque lá elas vão encontrar um pastor, uma pastora gananciosa, uma pessoa gananciosa que está preocupada apenas com o dinheiro da pessoa, para poder comprar fazenda, avião, gado e mais não sei o que. Isso é problema dessas pessoas, e elas vão ter que dar conta disso para Deus. Qualquer um que fizer desse jeito, usar os recursos da obra para objetivos que não sejam os determinados por Deus, esta pessoa vai arcar com as consequências, e a planta aqui é que se colhe. Nós bem sabemos disso. O que nós temos que fazer é ouvir a voz de Deus. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós lemos algo extraordinário. Atos 3, no verso de número 40, aliás, Atos capítulo 3, a partir do verso de número 4, nós lemos assim: Pedro, fitando-os juntamente com João, disse, né? Isso aqui está falando Pedro, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso de número 4, Pedro e João, eles são usados por Deus para realizar um grande milagre. Olha aí, eu vou repetir para você, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e a partir do verso 4, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tem isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, houve um grande milagre. Que milagre que houve? Um homem que era posto à porta do templo para poder pedir esmola, ele esperava receber uma esmola de Pedro e de João, mas Pedro falou para ele: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomou o homem pela mão, o homem levantou e andou. Então, as pessoas citam muito esta parte de Pedro, que Pedro fala: não possuo nem prata e nem ouro, né? E hoje o Pedro era pobre, e hoje os pastores, a maior parte dos pastores são ricos, milionários e coisa desse tipo. Eles usam esses argumentos para poder tentar tirar a pessoa da igreja, convencê-la para ela não ir mais naquela igreja, porque aquele pastor, aquele líder não é igual Pedro, que não tinha nem prata e nem ouro, mas é um homem milionário, que tem isto e aquilo, e vai citando todas as coisas que ele tem e tudo mais. Usa esses argumentos com coisas materiais de instituições humanas para poder tentar afastar a pessoa do reino de Deus. Então, aqui no caso do Pedro, que falou para esse homem: não possuo nem prata nem ouro, ele não tinha prata nem ouro mesmo, e ele fala para o homem: em nome de Jesus Cristo, que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aconteceu de fato isto, e foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso, que acarretou também o quê? Uma perseguição contra a igreja.
uma perseguição. O que se levantou após esse episódio, se você continuar lendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 4, você vai ver que o resultado desta obra de Pedro e João lá na porta do templo, falando para aquele homem paralítico, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, e ele levantou e andou, você vai ver que o resultado foi perseguição, prisão e levante do diabo contra eles, exatamente para poder tentar parar o trabalho da igreja. Pedro não tinha prata e nem ouro, mas nem por isso ele deixou de ser perseguido, ele não deixou de ser caluniado, difamado, espancado. Ele fazia o que Deus havia o constituído para fazer. Ele havia se empenhado e estava empenhando a sua vida para corresponder com o chamado de Cristo para ele, porque essa era a vontade de Deus para a vida dele. Mas isso não o impediu dele ser perseguido e por fim morto, crucificado, como diz os historiadores, crucificado de cabeça para baixo, porque ele mesmo pediu assim, para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como morreu o Senhor Jesus. Então o próprio Pedro, segundo os historiadores, ele mesmo fez essa escolha. Isso não está escrito na Bíblia, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Os historiadores que contam isto, que ele pediu para ser crucificado assim. Então ele foi perseguido e morto. E o que dizer do próprio Jesus, que só fez o bem, que só fez maravilha, o homem que ofereceu salvação, o homem que curou os enfermos, que purificou os leprosos, que ressuscitou os mortos, que trouxe paz para a nossa vida, foi acusado de ser um malfeitor, foi acusado de ser um impostor, de ser blasfemo, foi acusado de ser falso profeta, foi acusado de fazer milagres pelo principal dos demônios e coisa desse tipo, e por fim crucificado. E o que Jesus Cristo fez de errado para poder ele chegar, para eles poderem levá-lo a esta situação de crucificação? Claro, tudo estava acontecendo conforme a vontade de Deus. Era o que Deus havia determinado, que ele deveria morrer pelos nossos pecados, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esses argumentos que Satanás utiliza para poder tentar tirar as pessoas da igreja, isso não é coisa de agora. Isso é coisa que sempre o inimigo utilizou para poder afastar as pessoas da presença de Deus, para tirar os fiéis do caminho de Jesus Cristo, para tentar impedi-los de fazer a vontade de Deus. Qual que é o objetivo? O objetivo é de fazer essa pessoa apostatar, abandonar a fé. O diabo não está preocupado com o bem-estar espiritual de ninguém, e nem essas pessoas que argumentam dizendo para os outros para de ir na igreja, eles também não estão preocupados com o bem-estar espiritual de ninguém, porque nem eles têm para dar. Porque se eles estivessem bem com Deus, eles estariam também servindo a Deus em amor, em humildade, estaria servindo os irmãos, como Jesus Cristo falou: se alguém quiser ser o maior, que seja o servo, que seja o que serve. Agora, esses que falam para as pessoas não servir, deixar de servir, eles não estão preocupados com o bem-estar de ninguém, e nem estão preocupados com a verdade. Estão preocupados sim de fazer a vontade de Satanás, que é tirar as pessoas do caminho, que é tirar as pessoas do reino de Deus, é afastar as pessoas da presença de Deus. Então que nós tenhamos esse cuidado, para que o inimigo não venha nos tirar do caminho do Senhor. Quando nós lemos Hebreus capítulo 13, a partir do verso 7, nós vamos ver aqui o autor da carta aos Hebreus mostrando que o cristão, ele tem deveres para com Deus. Os fiéis, eles têm deveres espirituais. Eu tenho deveres espirituais. Você que crê em Jesus Cristo, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem deveres espirituais, você tem compromisso com Deus. Você um dia vai ter que dar conta do que você fez no corpo ou fora do corpo. Nós vamos ter que dar conta ao Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, porque há um empenho do inferno contra a igreja, usando esses argumentos, que na verdade é um argumento assim camuflado, digamos assim, pacífico, né? Camuflado, falsa paz, falsa paz, tá? Camuflado para tirar as pessoas da presença de Deus. Então nós temos que vigiar, porque
O diabo, ele tem um sistema organizado e ele trabalha com foco. Ele tem um sistema organizado e ele trabalha com foco. E o objetivo dele é tirar as pessoas da presença de Deus. E quando ele usa esses inimigos do reino para poder falar para a pessoa: não vai lá naquela igreja não, aquele fulano lá é um ladrão, é o isso, é aquilo. Ele não está preocupado com o bem-estar espiritual. Ele está preocupado em tirar aquela pessoa da presença de Deus. Então Satanás tem um foco. Você deve lembrar daquele ditado que falamos por aí, que os fins justificam os meios. E qual que é a finalidade de Satanás? Ele já é um ser condenado por Deus. Ele vai ser aprisionado e por fim lançado no lago de fogo e enxofre. E com ele será lançado os anjos caídos, aqueles que rebelaram contra Deus, e também os filhos dos homens, os seres humanos, que a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, eram malignas, eram obras influenciadas por Satanás. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque o diabo tem um foco. Qual que é o foco? É desviar as pessoas da presença do Senhor, é impedir que elas testemunhem do poder de Deus, é impedir que você continue pisando serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, é impedir que você ligue a terra aos céus, é impedir que você ligue os céus à terra, é impedir que em nome de Jesus você expulse Satanás, é impedir que você pregue o evangelho e por fim impedir que você receba a coroa da vida. Este é o empenho de Satanás, esse é o foco dele. Então que nós tenhamos todo cuidado, porque o preço da nossa salvação não foi calculado por dinheiro, não foi calculado por preço monetário, mas foi sim pelo preço da vida do Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Então que nós tenhamos isto no nosso coração, na nossa mente, e que não venhamos dar ouvidos a esses espíritos enganadores que querem nos afastar da igreja, que querem nos levar a apostatar, a abandonar a casa de Deus, a abandonar os irmãos, a abandonar a comunhão, a deixar de cumprir com a nossa aliança com Deus. Porque se você fez uma aliança com Deus de ser dizimista, de ser ofertante, você fez com Deus. Você fez com Deus. De devolver o dízimo e dar a sua oferta, você fez isso com Deus. E você fez isso porque você ama Deus, porque uma pessoa crente, uma pessoa convertida, ela ama o reino de Deus, ela ama a obra de Deus, ela investe no reino de Deus, ela investe na obra de Deus, ela investe na obra missionária para poder alcançar as pessoas e tirá-las das garras de Satanás. Ela investe em programas de televisão, programas aí na internet e tudo mais. Ela investe porque ela ama Deus, e assim como de graça ela recebeu de Deus, ela quer também que outras pessoas recebam de graça, e ela sabe que tudo isso tem um custo, e ela sabe que alguém tem que financiar. E quem que financia a obra que é feita para o Senhor Jesus? A obra é de Deus, quem dá os recursos é Deus, mas os instrumentos que Deus tem somos nós. E nós precisamos ter consciência disto, para que o diabo não venha com essa falsa modéstia, com essa falsa preocupação, tirando as pessoas do caminho do Senhor, utilizando exatamente a prata e o ouro, ou seja, o dinheiro, né? E ainda cita o texto de Atos, como Pedro falou: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tens eu te dou. Elas ainda usam este argumento, não que elas estejam preocupadas com as finanças de alguém. A preocupação que tem aí é Satanás querendo tirar as pessoas da comunhão com Deus. Então que nós tenhamos todo cuidado para que o inimigo não nos engane. Querido Deus e amado Pai Celestial, foi o Senhor que começou a obra na nossa vida. E essa obra, meu Deus, ela há de ser concluída até o dia do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus, ou até o dia da nossa morte, porque o Senhor é o Deus fiel que usa de misericórdia para com a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, ilumine a nossa alma, a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós não venhamos cair nas mentiras de Satanás, para que nós não venhamos cair no laço do passarinheiro, para que nós
nós não venhamos afastar dos caminhos do Senhor e deixar de adorar o Senhor. Pai, os teus olhos estão sobre a terra, da tua santa morada, dos céus da tua santa morada. O Senhor está vendo todos os moradores da terra, todos os filhos dos homens, e conhece o nosso coração, e conhece, meu Deus, a nossa necessidade, e conhece também as intenções de Satanás, com os seus objetivos de nos afastar da presença do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreende Satanás e anula todo o argumento diabólico, todo o argumento maldito que ele está utilizando para esfriar a fé neste coração, para esfriar o amor neste coração, para que esta pessoa afaste do Senhor, para que ela se torne uma presa fácil nas garras do diabo. Meu Deus, repreende Satanás em nome do nosso Senhor Jesus, e ilumine a mente do teu filho, ilumine a mente da tua filha, enche do Espírito Santo, reveste com a tua armadura, meu Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que nenhum venha cair no laço do passarinheiro, e que nenhum venha cair na armadilha de Satanás. Guarda-nos, ó Pai, debaixo das tuas asas, proteja-nos, ó Deus, contra este novo agir do diabo, este novo investimento de Satanás, que é a mentira, que é o engano, para poder nos afastar do Senhor. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda os teus filhos, meu Deus, alcança teu povo espalhado nos quatro cantos da terra, abençoa, meu Deus, os pastores, abençoa os ministérios, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, meu Deus, aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo caluniados, aqueles que estão passando por grandes necessidades, que estão passando por provações, que estão passando, meu Deus, por perseguições. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor fortaleça a fé no coração do teu povo, e que nenhum venha desviar do caminho do Senhor. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê o Espírito Santo, nos dê sabedoria para nós ouvir tudo e a todos, mas reter somente aquilo que é bom para a nossa vida, aquilo que vai nos ajudar na nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, que nós não venhamos utilizar, ó Pai, os argumentos do diabo, que nós não venhamos, meu Deus, errar sobre o erro desses gananciosos que faz mercado do rebanho do Senhor, que nós não venhamos pecar em cima do pecados dessas pessoas incircuncisas de coração, sem amor a Deus, sem amor a Cristo, sem amor a si mesma, sem amor ao próximo. Que nós não venhamos cair no erro desse povo, que nós não venhamos seguir esses enganos, meu Deus, mas que nós venhamos dar ouvidos à tua voz, seguir a orientação do Senhor e te obedecer. Guarda-nos de todo mal, supre as necessidades de cada um, meu Pai, dá o livramento a cada um. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e que acima de tudo, meu Deus, o Senhor sustente a nossa fé, o Senhor nos sustente na graça, produzindo o fruto do Espírito Santo e andando de fé em fé para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos isso, que o Senhor nos ajude a ser fiel a ti, ó Pai, até a morte, em nome do nosso Senhor Jesus. E nós te agradecemos com a certeza que o Senhor cuidará de nós. Com essa certeza nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e eternamente. Amém. Muito bem, Deus abençoe sua vida. Fé em Deus e pé na estrada. Não dê ouvidos a espíritos enganadores. Ouça a voz do Senhor e vai acabar tudo bem. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas, se inscreva no nosso canal, nos ajude a fazer a obra de Deus, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros individuais do corpo de Cristo e membros uns dos outros também. Então que nós venhamos ser parceiros no reino de Deus e ser instrumento nas mãos do Senhor no meio desta geração corrompida e que está precisando ver brilhar a luz, e a luz somos nós que fomos constituídos pelo Senhor como luz do mundo. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, fique na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro.